Mas aí que tá, uma coisa mais bizarra é que esses canais falam de arte, mas eles não chamam o educador artístico como referência. Eles chamam quem? Um filósofo, ou eles mesmos são formados em filosofia, um sociólogo, um antropólogo para discutir arte. O que está completamente válido, todo mundo tem que discutir arte. Mas é aquela coisa, quando eu for falar de arte, então eu vou usar o meu conhecimento próprio. Mas se eu sou filósofo e quero falar de sociologia, eu chamo um sociólogo. Se eu sou filósofo e quero falar de antropologia, eu chamo um antropólogo. Se eu sou antropólogo e quero falar de filosofia, eu chamo um filósofo. Mas por que na hora de falar de arte eu não chamo o educador artístico, eu não chamo um artista, eu falo mesmo de arte? Porque aí tá a vaidade intelectual, que a arte é um conhecimento da área de humanas tão inferior que ele domina. Ele não precisa da opinião de um cara formado naquilo. Porque, nossa, se eu domino filosofia, antropologia, sociologia, o que é arte? A arte eu aprendo, a arte eu leio quando eu tô cagando no banheiro, não preciso nem me esforçar. Dá pra entender? E pra você chegar nesse cara, você tem que pagar o quê? Um pedágio intelectual desta vaidade, infelizmente tem nesse campo da esquerda. Quando o Mano Brown falou que os caras estavam falando, não estavam falando a língua do povo, ele estava sem querer, ou talvez até querendo, se referindo a exatamente esse núcleo, a essa bolha. Por que será que aqueles canais tóxicos bolsonaristas triunfaram, despontaram desde 2018 e hoje muitos deles continuam infelizmente irrelevante, formando opiniões nocivas? Por que a esquerda não conseguia bater de frente? Por que a esquerda recebia sempre aquela crítica de não saber dominar as mídias digitais e perder para esse bolsonarismo chucro, reaça, mas que conseguia se destacar neste meio? Se você não viu este vídeo com você há muito tempo no canal, eu farei um breve resumo do que eu falei nele, mas eu recomendo que você assista. Quando eu nem tinha um canal no YouTube, quando eu queria ser só um cartunista na internet, e que um dia eu já tive pelo menos um período de 6 meses bem sucedido, essa história tá aqui no canal também, vocês podem ver, enfim. Eu procurei algumas páginas que tinham uma ideologia parecida com a minha, essa coisa mais progressista, uma temática parecida, que divulgava tirinhas, divulgava charges com essas temáticas progressistas de crítica social, parecidas com algumas que eu fazia. Eu procurei essas páginas que você via que tinha uma tendência à esquerda e todas, absolutamente todas, cagaram pro meu contato, assim, nem sequer responderam ou visualizavam e desdenharam. O que pode ser um comportamento completamente normal e aceitável, né? Não é porque eu acho que minhas tirinhas podem ser boas que um terceiro tem obrigação de achar, então ele pode achar realmente uma porcaria ou desinteressante. O problema não é esse. Mas o fato é que eles estavam divulgando só pessoas, assim, só cartunistas que já tinham um renome, que já estavam estabelecidos, que já tinham um reconhecimento. E um renomado ninguém sequer entravam em contato ou respondiam. Mas guarda bem essa informação, porque agora fica pior. Beleza, essas páginas de esquerda, progressistas, tinham esse comportamento. Aí eu procurei aquelas páginas de humor no geral, até às vezes tem aqueles humor mais Praça é Nossa ou Antiga Zorra Total. Pessoas que você via que claramente o dono era um alienado político, não postava as coisas tão sérias, e que provavelmente cai naqueles fake news do WhatsApp, provavelmente acha que comunismo é igual ao nazismo e provavelmente sempre vota nesses caras de centro-direita. Aliás, conhecendo algum deles, eu sei disso, posso até confirmar. Esses caras, quando viram minha mensagem, responderam na hora e divulgaram minha tirinha assim, sem pensar duas vezes, assim, no minuto seguinte. Tirinha às vezes que tinha críticas sociais que a página de esquerda ignorou. O que agora alguém poderia estar dizendo: nossa, Raposo, mas se o cara que provavelmente é de centro-direita, mesmo que ele nem saiba o que é ideologia política, achou que a sua tirinha é válida e não um cara mais alienado, mais aliado ali, é o campo progressista, não achou válida, quer dizer, então que a sua tirinha realmente devia ser realmente ruim, devia ser uma tirinha mesmo de centro-direita. Olha, não sei se dá pra julgar a ideologia de tirinhas assim, mas as minhas, por exemplo, falavam sobre tolerância, criticavam machismo, etc. Eu acho que está mais alinhado com o campo progressista, com essa turma de centro-direita. Mas enfim, aqui eu estou divagando. O fato é que as páginas assim do pessoal mais de direita respondiam, eram mais educados nesse sentido e divulgavam e não pediam favores, eles não cobravam o famoso pedágio da vaidade intelectual. Infelizmente essa turma que tem páginas, portais, blogs, canais de esquerda
cobram. E aí você deve estar se perguntando, mas que diabos é esse pedágio da vaidade intelectual? Calma, eu vou explicar como um bom docente. Eu vou falar de maneira pedagógica. Mas antes de explicar, esse exemplo que eu dei de como você é ignorado, desenhado por um pessoal tão culto, tão progressista, tão academicista, intelectual, enquanto aquele pessoal mais centro-direita, mais, sei lá, às vezes até alienado politicamente, ou nem tanto, responde ou te considera, é a prova de por que a direita, como eu falei no começo do vídeo, dominou a internet no geral, chegou no povo, na massa, que a esquerda não conseguia chegar. Não vamos aqui falar só das táticas covardes de pagar milhões para bot, etc. A gente sabe que isso acontece e teve uma grande contribuição, mas teve também um crescimento orgânico espontâneo. E não estamos falando aqui da parte de fake news, estamos falando da parte mesmo de pensamento, assim. Vamos da parte mais de memes que não são só fake news, mas são uma crítica ou uma gozação de um lado ao outro. Por que esse pessoal teve mais alcance? Porque eles sabem eles sabem fazer uma coisa que incrivelmente era para a esquerda fazer e não faz. Eles sabem valorizar e divulgar um trabalho de maneira coletiva, sem cobrar. Os caras, por incrivelmente que pareça, os caras da direita se tratavam mais como um igual do que o pessoal da esquerda, que desenhava porque você é um renomado ninguém, você não está aí reconhecido no mercado, porque diabos eu vou sujar aqui a minha página que cresceu tanto divulgando conteúdo amador como o seu, e não, sei lá, um Laerte já reconhecido. É claro que o Laerte merece ser divulgado acima de qualquer outro, mas vocês entenderam qual é a minha crítica. Os caras da direita tinham um pensamento mais coletivista, por incrível que pareça, que os caras da esquerda, ainda mais essa parte da internet. Os caras eram mais generosos, e é horrível ter que admitir isso, mas é uma verdade, e eu sou exemplo vivo. E conhecendo alguns criadores de conteúdo que tiveram páginas grandes também, esses caras que pela página grande conseguiu conhecer alguma dessas figuras aí, concordaram. Sabe, um deles é o Thiago, que comandava a página do Brasil contra Jair Bolsonaro, que estava bem grande no Facebook. O cara admite isso daí. Para não dizer que eu estou mentindo, citando uma outra fonte de informação que vocês podem considerar muito mais neutra, porque esse cara, por exemplo, ele não brigou com ninguém, ou seja, ele não precisaria mentir. Raposa, por que a esquerda faz isso? É simples. Tem um problema quando o cara se identifica com essa ideologia, é que ele é tanto sobre revolucionários, sobre as pessoas assim que tem que inflamar as massas para combater o sistema, que a pessoa começa a ter uma baita de uma vaidade. Todo mundo quer ser a ponta de lança da revolução, quer ser o nome. Você pode ver isso na política, você pode ver isso às vezes na arte, você pode ver principalmente isso em canais ditos de resistência no YouTube, ou uma esquerda alternativa a esta resistência que às vezes é tretado. Não importa qual bolha, essa falsa resistência ou essa outra esquerda mais consistente, mais acadêmica, sempre tem um desses pensamentos ali, mesmo que condensado ou explícito. Mas o problema não é só esse, é que dependendo de qual desses dois lados você estiver falando, um quer só se associar com quem já tem renome, visibilidade, porque estão loucos só para crescer o próprio canal, porque querem ser uma referência na internet, uma referência intelectual, mesmo que faça um conteúdo enfadonho, um conteúdo fraco, sensacionalista, que foi incapaz de combater aqueles canais tóxicos bolsonaristas que eram seus arqui-inimigos, que prosperaram. Tudo bem, podem ter prosperado porque o presidente estava injetando dinheiro, inteligência ali e ajudando esses caras, como todo mundo sabe. Mas esses canais aí de resistência estavam com uma baita visibilidade e estão até hoje e sendo chamados para tudo que é collab, etc. Como é que eles não conseguiram arranhar nada desses caras? Porque o conteúdo não é de fato tão consistente. Um conteúdo enfadonho para ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar sempre seus canais e se associar só com aqueles que já têm visibilidade e ficar falando que quem critica o conteúdo fraco é um invejoso, tem dor de cotovelo. Olha, eu já falei pra vocês várias vezes, se for pra mim ter dor de cotovelo de algum canal, eu teria dor de cotovelo do Nerdologia, do Meteoro, que são canais que fazem um conteúdo que eu realmente respeito pela relevância
pedagógica, não gente que só faz vídeos enfadonhos e sensacionalista, beleza? Tem esse lado, tem um outro lado de um grupo, de uma bolha assim, que é a parte academicista, é a parte assim da vaidade intelectual mesmo, que você tem que provar que você leu tanto quanto eles, que você tem tantas referências, que você cita tantos autores quanto eles, você tem no mínimo que ser um sociólogo, um filósofo, um antropólogo, artista. Ciências humanas, arte de uma ciência humanas, os caras vão rir de você, vai achar que a sua formação acadêmica, intelectual é importante, mas é segundo plano. Para que eu vou aqui me associar a um artista visual, a um professor de arte, um professorzinho de arte? Se eu posso aqui pegar este cara que escreveu o livro, que, sei lá, dá aula em universidades, é lógico. Aí eu vou concordar que esses caras têm muito mais conteúdo, têm muito mais referência do que eu. Só que chega um momento que você está falando com uma bolha elitizada intelectualmente, você não está chegando nas massas. E a arte ajuda a chegar nas massas. Explicar arte ou divulgar conteúdo cultural ajuda a chegar nas massas. Conteúdos culturais, por exemplo, um entretenimento fácil e que vende uma ideia progressista para estimular a pessoa a ficar mais alinhada com o que você quer divulgar. Mas aí que tá, uma coisa mais bizarra é que esses canais falam de arte, mas eles não chamam o educador artístico como referência. Eles chamam quem? Um filósofo, ou eles mesmos são formados em filosofia, um sociólogo, um antropólogo para discutir arte. O que está completamente válido, todo mundo tem que discutir arte. Mas é aquela coisa, quando eu for falar de arte, então eu vou usar o meu conhecimento próprio. Mas se eu sou filósofo e quero falar de sociologia, eu chamo um sociólogo. Se eu sou filósofo e quero falar de antropologia, eu chamo um antropólogo. Se eu sou antropólogo e quero falar de filosofia, eu chamo um filósofo. Mas por que na hora de falar de arte eu não chamo o educador artístico, eu não chamo um artista, eu falo mesmo de arte? Porque aí tá a vaidade intelectual, que a arte é um conhecimento da área de humanas tão inferior que ele domina. Ele não precisa da opinião de um cara formado naquilo. Porque, nossa, se eu domino filosofia, antropologia, sociologia, o que é arte? A arte eu aprendo, a arte eu leio quando eu tô cagando no banheiro, não preciso nem me esforçar. Dá pra entender? E pra você chegar nesse cara, você tem que pagar o quê? O pedágio intelectual desta vaidade, infelizmente tem nesse campo da esquerda. Quando o Mano Brown falou que os caras não estavam falando a língua do povo, ele estava sem querer, ou talvez até querendo, se referindo a exatamente esse núcleo, a essa bolha. E eu poderia citar, por exemplo, alguma dessas pessoas que eu conheci nos bastidores, dos dois campos, umas que me enganaram dizendo que iam fazer divulgação de conhecimento científico, educacional e ficaram nesses conteúdos enfadonhos que não ajudaram em porra nenhuma, e o fato de estar um Bernardo Custer dando entrevista na Folha e não eles, comprovam como eles não conseguiram ser relevantes. Eu sempre fiz essa provocação. O que será desses canais quando acabar o bolsonarismo? Porque eles vivem do bolsonarismo, eles ganham audiência com o bolsonarismo, eles fazem clickbait com o bolsonarismo. Quando acabar o bolsonarismo, eles vão falar do quê? De história? Que não falam há tanto tempo? De filosofia? De literatura? O que eles começaram e hoje abandonaram porque perceberam que falar do bolsonarismo dá audiência, que fazer 3 vídeos diários para uma bolha com viés de confirmação e pregando para convertidos rende. Esses canais que já tem 300 mil, 500 mil, vão chegar a 1 milhão de inscritos, tem a verdade, porque a verdade na internet é de quem tem audiência. E se eles falarem que eu realmente só estou criticando porque eu sou invejoso, que nada do que eu acabei de falar tem relevância, aquela manada que infelizmente a gente pensa que é mais culta, mais progressista, mas que também fica lá como viés de confirmação, fica lá só pra acalentar seus coraçãozinhos, ouvindo um cara falar um senso crítico, é enfadonho aquele senso crítico, aquele senso comum que qualquer um de vocês pensam, mas eles precisam ver um cara de relevância falar, não sei porquê. Bom, essa gente vai concordar com eles automaticamente. Toda vez que eu os critico, insinuo uma crítica, eu perco inscritos, eu perco seguidores no Twitter, ou seja, dá pra entender? Eu tenho que lutar contra a corrente. É por isso que eu sou boicotado, tanto por um campo quanto por outro, mas principalmente por este campo aqui, desta falsa resistência que enganou a todo mundo, inclusive eu, dizendo que a divulgação do conhecimento científico, o conteúdo pedagógico seria a relevância, seria a arma contra o bolsonarista. E o que eles entregaram foi só vídeos
que eu acabei de falar, enfadonhos, em viés de confirmação, pregando para convertidos, enfim, é difícil. Bom, do outro lado tem gente que eu achei que eu me dava bem, porque eles tinham as mesmas críticas que eu acabei de fazer a esta falsa resistência. Então eu tentei conversar, eu pedi ajuda, collab. Olha, eu estou divulgando um conteúdo educacional, é que a gente precisa, não é? A gente precisa combater o obscurantismo com educação, com a divulgação de um conhecimento, talvez o meu não é científico, mas é cultural. Prometeram e sequer cumpriram. Cagaram praticamente assim. Nunca ganhei um retweet dessa gente, uma menção, nada. Mesmo eles dando sempre like e retweetando quando eu provoco os seus rivais. Sabe o que eu percebi? Que talvez esse lado que eu considero muito mais intelectual, muito mais consistente, e sim, eu tenho respeito, apesar de tudo, tem um lado deles que ainda só quer combater a falsa resistência ali e assumir eles o protagonismo, já que aquela falsa resistência tá com um pouco mais de visibilidade. Cara, é difícil falar isso, não é legal. E eu sou boicotado pela falsa resistência e provavelmente você é boicotado por essa turma também, mas como eu não posso falar? É claro que fica parecendo só um ressentimento meu e até um pouco. Que, como eu falei, eu tentei entrar em contato, tentei pedir ali uma ajuda, uma colaboração, tentei colaborar com os caras e cagaram pra mim. Então sim, pode dizer que eu sou um cara ressentido nesse sentido. Mas aí que eu te digo, me fale se toda a crítica que eu fiz aqui nesse vídeo é só de ressentimento ou tem sim bases sólidas, consistentes e são sim relevantes. Aí eu deixo vocês refletirem. Eu tenho certeza que por mais que vocês vão dizer que é uma coisa pessoal minha, que é uma dor de cotovelo, etc., vocês vão também vão admitir tudo isso que eu falei de alguma certa maneira, alguma certa relevância, algum certo grau. Eu tenho certeza que vocês vão de fato concordar. Ao menos eu trato com respeito, ao menos eu sei o que é o pensamento coletivista, o que é respeitar e dar oportunidade para as pessoas menores, sabendo que isso você aumenta a rede, você contribui ainda mais a cultura, você diversifica as vozes em vez de ficar ali só funilando para as mesmas. Ao menos eu tenho o pensamento que esse povo que entende muito mais esquerda, que leu muito mais, que sabe muito mais autores, deveria ter, mas não tem. Aí fica o professor de arte que não leu nunca uma obra completa do Karl Marx, nunca leu sequer qualquer outro escritor, filósofo com pensamento progressista de esquerda. Não tenho nenhuma dessas referências, não tenho nenhuma vergonha de contar, mas parece que eu compreendo muito mais a ideologia que esse povo vive do que eles próprios. Eu sou professor de arte, cartunista raposa, um renomado ninguém, e como eu disse, dependendo desses dois campos, dependendo desse pensamento esquerdista, progressista, eu vou continuar sendo um renomado ninguém e ainda boicotado. Mas, cara, eu nunca vim aqui para ser celebridade. Eu fico aí divulgando insanamente meu conteúdo porque eu quero mais que o conteúdo artístico chegue mais longe, não a minha pessoa. Posso até me envaidecer quando o conteúdo é elogiado e tal, mas se o meu objetivo fosse realmente eu crescer como personalidade, eu ficava fazendo vídeos criticando essa gente, criticando o bolsonarismo que dá muito views, e vocês podem reparar que eu estou divulgando, por exemplo, aulas de desenho que não é bem exatamente o conteúdo que mais faz sucesso no canal, mas é porque ajuda meus alunos e ajuda muitas pessoas que eu conheci aqui no canal que dizem que queriam aprender a desenhar. Aí que tá a diferença quando você está realmente preocupado com a ideia, com a causa, quando você está preocupado só consigo mesmo e a causa fica como segundo plano para você se maquiar quando alguém achar ou te julgar. Um vaidoso como eu estou fazendo agora. Aí você fala, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma resistência, olha a causa que eu estou divulgando aqui. E alguns às vezes estão realmente divulgando a causa, etc. Mas aí fica com essa soberba do tipo, mas você ali não chega no mesmo público que eu. Você não causa o mesmo impacto. Você é irrelevante. O dia que você chegar mais ou menos em 10% do que eu chego, aí a gente conversa. Mas eu posso conversar com vocês nos comentários. Comentem, curta, compartilhe. Vamos lá, seus renegados. Somos os verdadeiros renegados anti-sistema, anti o sistema fascistoide que está no Brasil, anti esse sistema elitista de bolha do campo progressista vaidoso que desdenha de quem não está ali nos seus grupinhos. Abraço.